Olá, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Eu sou Eduardo Oliveira. Este é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Quero trazer para vocês agora uma breve meditação, uma reflexão com base no Salmo de número 73, um salmo de Asaf, né? Onde nós vemos o salmista começar o Salmo 73 dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Nós vemos nesse Salmo 73, o salmista no momento de dificuldade, no momento de um grande dilema. Isso que a gente percebe que estava acontecendo com o salmista Asaf. Asaf era alguém que estava sempre no templo, sempre servindo a Deus, era um levita, alguém que estava sempre na presença de Deus, um servo do Senhor, mas que em determinado momento ele se vê diante de um dilema, porque ele não estava conseguindo entender o agir de Deus na vida de quem é justo e na vida de quem é injusto. Como é o agir de Deus na vida de quem serve a Ele e de quem não serve. Porque o salmista Asaf, ele ficava se perguntando: por que parece que a vida do ímpio é tão tranquila, parece que vai tudo bem com ele, né? E diante das dificuldades que Asaf passava como crente, ele ficava se perguntando: será se Deus ele abençoa de fato quem procura agradar a Ele, quem procura andar conforme a sua vontade, obedecer a sua voz? Ou será se a gente vive de uma forma aleatória? Mesmo servindo a Deus, a gente está sujeito às mesmas circunstâncias que as pessoas não crentes, que as pessoas que não têm compromisso com Deus vivem, né? E nós vemos que o salmista Asaf estava tão angustiado que ele começou a pensar assim: não vale a pena servir a Deus, né? Porque parece que não servir a Deus é melhor do que servir. Porque na verdade, aí aqui eu abro um parêntese, muitas pessoas, eles desanimam de servir a Deus, fraquejam espiritualmente, deixam a sua fé ser abalada, muitas vezes porque vêm para a igreja ou para Cristo como se fossem viver um conto de fadas, uma realidade diferente daquilo que a Bíblia verdadeiramente prega. Infelizmente, inclusive, tem muitas pessoas por aí pregando um evangelho barato, um evangelho de que uma vez que você aceita Cristo, está tudo tranquilo, está tudo ok, não tem mais problema, não tem mais dificuldade. Não, o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. João 16:33, no mundo vocês vão ter aflição. Agora, tende bom ânimo, eu, disse Jesus, venci o mundo. Ou seja, nós estamos sujeitos a passar por aflições. E existem problemas que o crente passa e que o não crente não passa. Por quê? Nós temos preocupação em agradar a Deus, o ímpio não tem. Nós temos preocupação em estar sempre cultuando, o ímpio não tem. Nós temos preocupação em buscar dons espirituais, o ímpio não tem. Nós temos preocupação em educar os nossos filhos espiritualmente, que tenham caráter, que sejam pessoas de bom comportamento, principalmente como servos de Deus. Isso o ímpio não tem. A mesma preocupação do crente, pode até ter muita preocupação, mas não é igual a do crente. O ímpio ele não tem a mesma preocupação do crente de que a sua família esteja na presença de Deus, que a sua família busque a Deus e que a sua família esteja preparada para o arrebatamento da igreja. Nós temos muitas situações a nos preocupar mais que os ímpios e muitas vezes passamos por alguns problemas, por determinados problemas que o ímpio não passa. A diferença
é o que está na resposta do próprio Salmo 73 e em vários outros textos da Bíblia Sagrada. Que nós vemos que no versículo 17, a Bíblia diz que o salmista Asaf diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi o fim deles. Ou seja, Asaf estava pensando assim: parece que tanto faz servir a Deus ou não. Aí depois ele percebeu que quem não serve a Deus, o final da história de quem não serve a Deus, não tem garantia de vitória. O final da história de quem não se preocupa em agradar ao Senhor, infelizmente é de tristeza. É um destino ruim. E ele percebeu isso, ele compreendeu o que estava por trás do dilema que ele estava enfrentando quando ele entrou no santuário de Deus, versículo 17. Ou seja, todos nós temos os nossos dilemas. Todos nós temos nossas indagações, nossas interrogações, nossas dúvidas, nossas incertezas. Mas nós temos uma grande lição a aprender com o salmista Asaf. Nós precisamos estar mais perto do Senhor. Nós precisamos de um pouco mais de intimidade com o Pai. Nós precisamos de um pouco mais de intimidade com Deus. Nós precisamos adentrar mais na presença, no santuário. Não é só estar na presença de Deus, é buscar um pouco mais, é ter um pouco mais de intimidade, é orar um pouco mais, é ler um pouco mais a sua palavra, é buscar um pouco mais ao Senhor, para a gente compreender a vontade de Deus, a direção de Deus, a justiça de Deus, o agir de Deus, o desejo, a palavra do Senhor. E aí a Bíblia diz que depois que ele entra no santuário de Deus, ele compreende. E quando ele encerra esse cenário, ele é concluído no verso 28 do Salmo 73, com o salmista Asaf dizendo: quanto a mim, bom é aproximar-me do meu Deus. No Senhor eu coloco a minha confiança, né? Ou seja, um homem que estava com dúvida, com incerteza, vivendo um grande dilema, agora está dizendo: na verdade eu compreendo que por mais que passemos por adversidades aqui, nós temos um futuro glorioso na eternidade, nós temos bênçãos. O final da nossa história é de bênção na presença de Deus, porque quem serve a Deus, quem tem compromisso com Deus, Deus se encarrega de abençoar, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É isso que Asaf entendeu. E aí, ao final, depois de viver um dilema, ele encerra dizendo que ele reconhece que, na verdade, vale a pena sim servir a Deus, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena procurar agradar ao Senhor. Esta é a palavra para hoje. E eu encerro de perguntando: qual é o dilema da tua vida? Quais dilemas você tem enfrentado? Quais são as respostas que você tem procurado? Quais são as indagações que têm vindo à sua mente? Quais são as tuas dúvidas, tuas incertezas no contexto de vida espiritual? Nós temos nossos dilemas, cada um de nós temos nossos dilemas, mas nós podemos solucionar nossos problemas, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, os nossos dilemas, nos aproximando mais de Deus, adentrando no santuário do Senhor, aproximando-se da presença daquele que tem resposta, solução, milagre, bênçãos. E ao final de cada processo nas nossas vidas, nós podemos ver o agir de Deus, receber uma resposta divina e podermos dizer, assim como Asaf: na verdade, agora eu compreendo que bom mesmo é estar perto do meu Deus, é continuar servindo ao Senhor, é continuar buscando a sua presença. Isso é que é bom de verdade. Agora eu compreendo que Deus está no controle de tudo, que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é maravilhoso e que é tremendo estar na sua presença. É maravilhoso estar servindo a esse Deus. Amém?
Fique com esta palavra. Se você tiver alguma experiência e quiser, coloque nos comentários aqui alguma experiência que você passou ou que você conhece, ou uma frase que resuma a tua vida com Deus. O quanto para você vale a pena servir a Deus. Coloque nos comentários e continue orando por nós, apoiando o nosso canal. Eu sou Eduardo Oliveira, esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu agradeço a atenção, a participação, o apoio de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.